volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Fala pessoal, está começando mais um podcast De Propósito. E aqui, como você já sabe, o propósito e a causa são sempre os protagonistas do nosso conteúdo. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e muito prazer. Eu sou Rafael Barros, jornalista e produtor de conteúdo aqui do De Propósito. Hoje eu vou comandar um bate-papo muito necessário sobre saúde, mais especificamente sobre os desafios da cirurgia de redução do estômago. Um procedimento que, além de levar o paciente à perda de peso, traz inúmeros benefícios no tratamento de diversas doenças também relacionadas à obesidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS cresceu 215% entre 2008 e 2017, São números bem impressionantes. Foram 3.195 procedimentos em 2008 contra 10.064 procedimentos em 2017. Bom, é desse tema que a gente vai falar hoje, mas antes disso eu quero convidar você que está nos ouvindo para acessar o portal de propósito.com.br, sempre com o Demudo, tá? O portal tem sido atualizado constantemente e a gente tem procurado trazer matérias recheadas de conteúdo, de causa, de impacto social, e a gente vai ficar muito feliz com sua visita. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @portal de propósito, e pelo Facebook, facebook.com/portal de propósito. No YouTube é só você jogar Portal de Propósito na busca, tem o nosso vídeo manifesto por lá, tem também os podcasts anteriores. Se você curte ouvir podcast pelo YouTube, você vai encontrar todos os nossos conteúdos por lá. Antes de começar também, pessoal, eu quero lembrar que o tema de hoje é muito a visão dos nossos convidados, tá? Então, nós queremos dividir um pouco da vivência deles, da experiência que eles tiveram com o procedimento, e esse é o nosso objetivo. Eu espero que vocês gostem e nos acompanhem até o minuto final. Bom, e falando em convidados, eles já estão aqui nos nossos estúdios. Eu quero começar apresentando a Maria Odete. A Maria é publicitária, pós-graduada em marketing e trabalha como executiva de contas em uma agência de comunicação. Ela trabalha muito, que eu sei. Ela adora música, boas energias, pessoas, ama estar com a família, e ela realizou a sua mudança de vida, que é como ela chama, a cirurgia bariátrica, em fevereiro de 2016. Muito bem-vinda, Maria. Oi, Rafa. Oi, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber, viu, Má? Obrigado. Olha, o nosso segundo convidado é o Rafael Aló. Ele tem 27 anos, é formado em comunicação social, bancário, ama viajar, é pai de uma cachorrinha muito linda, que se chama Linda também, e operou em dezembro de 2018, fazem 7 meses. Muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Rafa. Oi, amigas bariátricas. Olá. Legal. A nossa terceira convidada, e não menos importante, é a Gislaine Druziana. Ela tem 26 anos, é natural de Iporã, é isso mesmo, de Iporã, no Paraná. Reside desde 2 anos aqui em Hortolândia e é formada em gestão de RH. Realizou sua cirurgia em junho de 2019. É muito recente, né, Gi? Bem-vinda. Muito, Rafa. Obrigada. É um prazer estar aqui. Nossa, muito legal. A gente, coincidentemente, trouxe 3 convidados. Os 3 realizaram a cirurgia em tempos diferentes, A Maria já completando 3 anos, o Rafa 7 meses e a Gi 1 mês e meio, né, Gi? Então é muito legal porque a gente vai ter 3 pontos, 3 vivências muito diferentes. E eu já queria começar, Má, porque vendo, a sua mini biografia, me chamou a atenção a forma como você chama a cirurgia. Você falou que é uma cirurgia de mudança de vida. É exatamente isso que ela representa para você? Sim. Eu considero uma mudança de vida. Foi uma decisão que foi até rápida, para ter esse resultado final de mudança de vida, mas muitas coisas aconteceram de uma forma inesperada. E só fazendo uma observação, foi engraçado a hora que você estava descrevendo, eu até reparei que eu coloquei 3 anos de operada, faz 3 anos e meio, mas é engraçado porque com o passar do tempo, e eu acho que isso os outros participantes aqui, eu ouvi a biografia de cada um, 7 meses, a Gislaine aí, a Gi, com 1 mês e pouco de operada,
é engraçado porque você começa a contar o tempo diferente, tipo, por ano, entendeu? Quando ainda são meses, você conta meses ou dias, sei lá. Aí depois eu pulei e falei, nossa, são 3 meses e meio, né? E você chega a lembrar do aniversário da cirurgia, assim? Sim. Sim, porque essa mudança de vida, como eu disse, eu escolhi essa data. Quando eu comecei o processo dessa sondagem, que não era focada na minha pessoa, eu tinha expectativa, quando eu comecei a tomar decisão, não, eu acho que serve pra mim também, cabe na minha vida e tal, eu tinha expectativa de operar em 6 meses, mas eu reagendei 2 vezes a cirurgia, porque eu ia entrar de férias, porque eu tava fazendo todas as despedidas, porque eu queria ver o mar, né, porque aquele negócio, assim, aquela cláusula gigante com tudo que pode acontecer com você fala, não, eu tenho que despedir do mundo, né? E aí eu escolhi, era para eu operar primeiramente em dezembro, aí eu transferi para o final de janeiro e eu acabei operando no dia 15 de fevereiro, que eu tinha opções de datas dentro do mês, e aí eu escolhi dia 15 de fevereiro porque é aniversário do meu pai, né? Que legal. Uma das pessoas mais importantes da minha vida e falecido já há 29 anos, mas sempre é marcante, assim, né, o que ele trouxe pra gente. Teve um super significado, então, a data, né? E é bacana porque, assim, muitas vezes, né, da vida da gente, a gente marca datas com coisas ruins. Então, talvez no aniversário dele, eu não me sentisse feliz porque era aniversário dele. Pô, ele não tava aqui. E aí eu escolhi esse dia justamente pra nascer de novo, né? Quase que um novo aniversário, assim, um né? novo aniversário. Geralmente, as 3 vezes que aconteceu, eu comemorei como se fosse um aniversário mesmo. E só para quem está nos ouvindo entender, inicialmente você estava buscando informações sobre a cirurgia para uma pessoa da sua família, é isso, né? Isso mesmo. Meu irmão tem obesidade mórbida, né? Ele não operou até hoje. Pode dar uma bronca, viu, Mar? O microfone tá aberto. Viu, o senhor Gilberto dos Santos Júnior? Fala o nome completo dele. Ele vai ouvir, né? Com certeza ele vai. Esse ele vai, porque ele diz que se interessa, já fez várias consultas, já foi em vários médicos, mas não efetiva de fato, né? Não põe a mão na massa. E eu tava buscando médicos, né? E tentando entender como era esse processo pela minha preocupação com ele. E eu já tinha descoberto a diabetes um tempo antes, né? Só que eu não sabia que existiam as comorbidades, né? Que mesmo tendo um índice de massa corpórea inferior ao que eles permitem que façam a cirurgia, se você tiver essa comorbidade, você está autorizado a operar, né? É encarada como uma cirurgia, né, necessária. Que são doenças ou problemas ligados decorrentes à obesidade, certo, né? Então eu não sabia de nada disso. Então eu fui desvendar esse mundo em função da melhora da saúde do meu irmão. E você foi se identificando aos poucos ao passo que você ia entendendo como era o processo, é isso? Isso, exatamente. Quando eu tinha menos conhecimento, eu achava que era o fim do mundo, que era uma mutilação, que a pessoa ia cortar o próprio corpo, e que eu conversava com o meu psiquiatra, né? Eu já fazia tratamento há alguns anos, antes de decidir fazer a cirurgia, e eu conversava com ele e era muito engraçado, porque hoje eu dou risada, né? Porque Sim. Eu falo, nossa, gente, não é nada disso, né? Então eu mistificava muito. E aí quando eu fui pesquisar, eu vi que se aplicava a ele, como se aplica até hoje, e que o fato de eu ter adquirido a diabetes, que foi em função da obesidade mesmo, no meu caso, eu descobri várias coisas de histórico familiar que eu não tinha acesso antes, parentes, avós que faleceram em decorrência da diabetes. Então, para mim, era a solução para eu ter uma vida melhor. Sim. Eu não viver com esse peso de ter a diabetes. Foi bem impactante quando eu descobri. E o uso de medicamentos que causam desconforto abdominal, enfim, me restringia muito por ter a diabetes e por não ter um comportamento alimentar adequado a uma pessoa diabética. Então, não adiantava nada tomar um monte de remédio, comer e depois ficar sofrendo, né? Sim. E aí, quando eu optei, né, tava consciente, resolvi fazer a cirurgia. Eu tenho uma amiga que operou, que hoje é atleta, é campeã de jiu-jitsu. Ela operou 1 ano e pouco antes de mim. E eu até falo pra ela, você tinha certeza quando você entrou na sala de cirurgia? Ninguém tem, Não né, tem, gente? né?
Vocês Não podem tem. dizer. Não tem, vai batendo aquele desespero, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A ficha só cai depois que você faz. A hora que você tá entrando, você entrega pra Deus e vai, né? Mas a ficha só cai depois que você terminou tudo e fala assim, nossa, tô aqui. Mas acho que esse momento, né, do dia da cirurgia, do pré-cirúrgico ali, já deve ser um pouco tenso, acho que como é pra qualquer procedimento Sim, médico, em geral, assim, né? Em acho que geral. em geral. Mas vocês chegaram a passar também por esse período, Rafa e Gi, esse momento de, nossa, eu não vou fazer uma cirurgia dessa, é um absurdo, não é pra mim. Teve no caminho de vocês também? Acho que antes também de conhecer a fundo o procedimento, né? Porque acho que ao modo que você vai pesquisando, esses mitos vão caindo. Mas acho que é meio que todo mundo passa por esse caminho, né? Do, não vou fazer isso, não posso fazer uma coisa dessa, né? Ou não. Sim, antes eu não queria encarar que eu precisava da cirurgia para eu poder ter saúde. Sim. Porque senão, o quanto... Não o quanto antes, né? Mas o mais rápido eu poderia ter problemas mais sérios do que eu já estava tendo se eu não fizesse. E aí eu ficava assim, imagina, a cirurgia bariátrica tem que ser para aquelas pessoas que passa nos quilos mortais, sabe? Só programa, para né? eles, porque quando eu não estiver aguentando levantar da cama eu faço. E não é bem assim, né? Tem algumas regrinhas e tudo mais. E quando eu comecei a pensar, parece que tudo ia contribuindo a favor da cirurgia, né? Eu comecei a pensar, será que eu faço, será que eu não faço? Aí comecei a pesquisar no YouTube, aí achei uma menina da minha cidade, aí comecei a seguir ela, ver todos os vídeos e tudo mais. E aí passou um tempo, uma amiga do meu trabalho falou assim, eu fiz. Aí eu falei, não acredito. Aí falava, deixa eu ver e tal, não sei o quê. Um tempo depois, aí eu falei assim, gente, ainda não vou fazer. Porque, foi um tempo atrás e tal. Aí eu acho que eu não vou ser capaz, porque eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de agulha. Eu morro de medo de injeção. Hospital, senti o cheiro, eu já tô passando mal. Aí passou um tempo, um amigo falou, olha, meu namorado foi fazer uma cirurgia. Eu falei assim, nossa, sério? Eu falei, do quê? Tá tudo bem? Ele falou assim, é bariátrica. Eu falei, gente, eu não acredito. Falei assim, é sério isso? É sério. Eu vou lá visitar ele mais tarde. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando. E aí foi passando o tempo e todo dia eu perguntava pro meu amigo como o namorado dele tava. Porque eu queria saber como é que tava, E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer. Eu falei assim, se todo mundo fez, tá tudo muito lindo, tudo muito bem, por que não, né? E aí começou a saga. E aí eu comecei a aceitar. E aí, quando eu ia pegar os laudos, né, fazer todos os exames e tudo mais pra pegar os laudos, eu ainda ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Se eu não fechar a boca, será que não vai? Só que eu já tinha tentado de tudo, todas as dietas do mundo, tudo. E não ia. E aí, chegou uma hora que meu médico falou, ou você perde peso muito rápido, ou você vai ficar dependente de remédio pra pressão, remédio pra colesterol, diabetes. Aí eu falei, vai, mas até na hora de entrar na sala, assim, no centro cirúrgico, eu ainda me perguntei, eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Aí foi. Aquela perguntinha capciosa, assim, Sim, né? Será que eu tô preparada pra Lembrando tudo que isso? existe uma série de indicações e é todo um procedimento complexo, de certa forma, mas para assegurar que aquele paciente realmente está indicado, está apto a fazer o procedimento. A gente não vai entrar tanto nesses detalhes mais técnicos, porque a gente não tem exatamente um profissional da área da saúde aqui, mas, né, quem está nos ouvindo aí, é importante que procure um médico dentro da especialidade, enfim, e pesquise. Hoje, as redes sociais, acho que como a Gi citou, são um caminho muito interessante, porque acredito que tem influenciadores. Você chegou, Rafa, a acompanhar algum influenciador? Como que foi seu processo? Chegou a ver alguém que já tinha feito? Não, na verdade, não passava pela minha cabeça, né, fazer a cirurgia bariátrica. Eu relutei muito pra fazer, então passou um período da minha vida que eu sempre gostei de ir na academia, sempre fui. Algumas vezes eu desistia, voltava pra dieta, parava. Sempre tive essas idas e vindas, né? Sim. Da academia, da vida saudável. E teve uma época que eu cheguei a emagrecer 20 quilos, indo pra academia e me alimentando. Então... é um bom resultado, né? Exatamente, mas pra chegar... Como eu já tinha emagrecido 20 quilos antes, o pensamento da bariátrica pra mim era muito complicado, porque eu me sentiria um derrotado se eu fizesse a cirurgia bariátrica.
Por você já ter conseguido aprender sozinho. Exatamente. Por pensar que as pessoas que fazem bariátrica são pessoas frágeis, são pessoas que não conseguem alcançar seu objetivo lutando. Eu tinha esse pensamento. E, na verdade, meu pensamento é um pensamento totalmente errado. Ele é errôneo, porque quando você passa por um procedimento de uma cirurgia, de uma bariátrica, esse procedimento é complicado também. Você passa por etapas, então você tem que ser muito forte desde o momento que você decide fazer a bariátrica até depois que você sai, porque você vai seguir as suas dietas, não são dietas fáceis, os seus pensamentos, né? Porque somos você guerreiros. Exatamente, porque você acabou de sair de uma cirurgia, então seus pensamentos ainda são atuais, seus pensamentos de gordinhos ainda prevalecem, né? Sim. Então, o meu pensamento de que a pessoa que faz uma bariátrica, ela é fraca, era um pensamento totalmente preconceituoso. Mas isso foi mudando, teve algum gatilho? Como que isso foi acontecendo? Exatamente. Eu tinha muito problema de articulação, né? Então eu gostava de ir pra academia, gostava de fazer zumba, mas passava depois de um dia, minha perna doía, eu não conseguia andar, então eu acabava gastando na farmácia com muito remédio, muita medicação, e aí meu pai, na verdade, deu a ideia. Falou assim, olha, por que você não procura fazer a cirurgia bariátrica? Por que você não pesquisa, né? E eu relutando sempre, né? Não, eu vou conseguir emagrecer, até que chegou um momento que eu estava pesando 155 quilos. E aí eu falava assim, não vou emagrecer, não vou conseguir emagrecer. Então foi quando eu comecei a pesquisar. Também pesquisei online, como a Gi falou. Pesquisei algumas pessoas, tive indicação. Pessoas do meu trabalho também que fizeram. Inclusive tem uma gerente do meu trabalho, eu trabalho num banco. Então teve uma gerente do meu trabalho que fez com o mesmo médico que eu fiz. Então me deu mais segurança para eu poder pesquisar. Legal. Então pesquisei, fui atrás das clínicas, fui atrás dos médicos e fui desmistificando o que era a cirurgia bariátrica. E eu acho assim, aproveitando o que você estava falando, desse pessoal do trabalho e tudo mais, independente de qualquer pesquisa que a gente faça, independente do online ou de conviver com uma pessoa que passou por isso e tudo mais, eu não sei pra vocês, né? Gostaria até de saber. Pra mim, foi uma decisão muito solitária. Foi que assim, os meus pensamentos, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu não contei pra ninguém, sabe? A primeira consulta que eu fiz foi com uma prima que me levou, que tinha operado com o mesmo médico também, foi uma referência, né? Médicos querem conquistar pacientes, tratem bem os, né? Mas, e aí ela foi comigo nessa consulta que a gente, vamos falar sobre o seu irmão, né? E aí também, se você quiser falar alguma coisa de você e tal, mas é uma decisão muito, é a sua vida. Quando eu falo que foi uma mudança de vida, porque é uma decisão única. Você é responsável por você, não é mais uma criança, né? A gente é maior de idade, precisa ser maior de idade para poder submeter esse procedimento. Então é uma decisão que pesa sobre nós e muitas vezes a gente se cala. Então, ter essas fontes de informação, observar, é muito importante para quem quer tomar essa decisão, né? E eu acho que, não sei, mas eu me senti... Acho que pela primeira vez a minha vida tá na minha mão mesmo. Se eu dizer sim para a cirurgia ou não, a responsabilidade vai ser totalmente minha, né? Exato. Sim. Mesmo porque, eu acho, as pessoas também que eu tenho, que são próximas a mim, que já passaram pelo procedimento, a cirurgia, ela não é o fim, né? Ela é o começo, de uma nova trajetória, né? Como o Rafa falou, ele tinha esse pensamento de que era muito... Uma derrota. Mas, na verdade, a partir do momento que realiza-se o procedimento, com ele vem uma série de desafios, eu imagino, né? Sim. De você lidar com as novas formas. E pra gente, eu acredito, né? Hoje, pra nós, comer é um ato muito social, né? Sim. Então, a gente partilha do momento da refeição, não só como um momento de prazer, mas como um momento de partilha com as pessoas, de confraternização, exatamente. E aí, acredito que inicialmente, eu quero que vocês me ajudem a entender isso, esses momentos começam a ser repensados, né? Como esses desafios pós-procedimento.
Como que vocês enfrentaram, por exemplo, esse início de dieta? Para vocês, é uma das questões que mais pegaram, assim? Como que foi para vocês? Essa solidão que eu comentei da decisão, né? Acho um que pouco se reflete. disso, Por isso que veio na minha mente a hora que o Rafa tava falando. Sim. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz a minha cirurgia na época do Natal. Então, imagina. Um período complicado, né? Exato. Tava todo mundo na mesa, comendo lá leitoa, comendo o peru, né? E tava lá eu tomando minha sopinha. Tem sempre um distraído que fala, nossa, não vai comer nada, né? Com certeza, né? E você lá passando vontade, né? Porque não é uma coisa repentina. Fiz a cirurgia, eu não tenho fome. Mas eu tenho vontade. Aquela eu coisa, sinto você o cheiro. opera o estômago e não a cabeça. cabeça. Exatamente. Isso resume muito bem, né, o processo, né? Então, pra mim, foi bem complicado. Passei por esse período e a época do Natal é uma das épocas mais gostosas, né? Que a gente tem bastante comida, bastante doce. E a questão da reunião familiar, né? Então, o fato de você sentar na mesa e comer a sua gelatina e ver que as outras pessoas estão lá conversando, tomando a Coca-Cola, comendo um frango ou um porco, isso afeta bastante, né? Porque você se sente excluído daquelas pessoas, né? Sim, e aí no momento você pensa, poxa vida, porque eu não segurei mais um pouquinho pra poder passar aquele momento com a família? Mas se a gente ir postergando, nunca vai. A gente não ia sair do porque, lugar. porque aí a gente fica, mas vai ter um aniversário, mas vai ter uma comemoração. Verdade. Mas no horário do almoço com os meus amigos eu vou comer o quê? É muito complicado. Eu acho muito legal a gente estar aqui falando sobre isso, porque eu acho que essas vivências é uma das questões mais ricas que a gente pode dividir, talvez com quem esteja nos ouvindo, que acabou de fazer a cirurgia ou que está em vias de realizar a cirurgia, porque eu acho que essa ciência das coisas, dos desafios que vão vir, são muito importantes, né? E só quem passou, eu tô aqui, o lugar de fala é totalmente de vocês, só quem passou pode exatamente dividir o que pegou, né? Qual foi o desafio maior. O Rafa comentou agora da questão da mesa. A Má, eu sei que também tem uma família muito grande, que se reúne muito para comer, para confraternizar, enfim. É bem difícil, assim. Eu sempre fui uma pessoa que muito ligada a pessoas, convivência, amizade, muitos amigos, muita gente, muita festa. Sempre, desde pequena, desde que eu me conheço por gente, sempre foi assim. E minha família é muito festeira mesmo, né? No final de semana a gente se encontra 2 vezes, aí tem reunião com os amigos e tal. Então foi bem difícil. No dia que eu saí do hospital, inclusive, todo mundo foi pra casa e aí eles fizeram um misto quente. E aí, no dia? No dia. Depois de... Antigamente, né? Há 3 anos e meio atrás, a gente ficava 3 dias e meio, mais ou menos, no hospital, né? Tá. Isso foi evoluindo. E aí, eu não aguentava mais. Eu queria ir pra casa e tal. Eu cheguei, tô na minha casa, é a minha cama, não é cama de hospital. Aí meus primos foram todos pra lá ver como eu tava e tudo mais. E aí, vamos, o que a gente vai comer? Porque toda a união, a confraternização familiar é em volta da mesa, né? E eu conversei um pouco com todo mundo, mas depois eu fui me deitar e senti aquele cheirinho do misto quente. E eu não esqueço disso até hoje. Porém, para quem tá tomando a decisão ou que acabou de operar, eu acho que é uma grande verdade que tudo isso se modifica. Você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Você tem que ter a cabeça no lugar e falar, nada é para sempre. É só um momento, né, que você tá passando que... vai passar, transitório, entende? né? É transitório. Existe no tipo da cirurgia que eu fiz, que foi bypass, existe os 15 dias da dieta líquida na época, né? Mais 15 dias da dieta pastosa e são 30 ali com bastante restrição. Porém, pra mim, eu digo que foi uma mudança de vida porque tudo valeu a pena. Apesar de todos esses obstáculos, tudo vale a pena. E tudo tem seu tempo. Com o passar dos dias e dos meses, você vai começando a recuperar e a se alimentar de uma forma que te faça bem. E aí, eu penso muito na parte nutricional. Eu opto por alimentos que vão me sustentar, né? Sim. Então, que eu não vou sentir a vontade de comer, porque muitas pessoas acontecem isso, mas comigo... eu não tenho fome até hoje, então eu sinto a hora que eu começo a tremer, a passar mal, que eu passei muito tempo, por exemplo, trabalhando, como o Rafa falou, né, o excesso.
Trabalho muito, mas aí que eu noto que aconteceu algo e eu preciso comer. Aquele alarmezinho toca. Então foi uma opção que eu fiz, foi a forma com que eu me senti melhor. Procurar comer coisas mais saudáveis e que me sustentem. Não como porcaria também, mas tem coisas que não fazem mais parte da minha vida porque eu tenho sintomas que eu conheço muitas pessoas que operaram hoje e que passam por isso também, mas tem alimentos que eu não consigo mais ingerir, né, que estão mais ligados à gordura. E eu também tenho o dumping, né, que é eu não sei explicar tecnicamente o que uma acontece. Reação, né? É uma reação que acontece com algumas pessoas, não são todas que operam, que se submetem à cirurgia, de aceleração cardíaca, as mãos, como se diz, começam a suar e dá uma certa moleza. Mas tal. É quando come alguma coisa específica ou não? Sim, no meu caso, massa e açúcar e gordura. Ah, tá. Mas assim, eu tenho muito dumping, eu tenho dumping quase todos os dias. Pra mim foi bom porque foi um freio, né? Eu, uma pessoa que era diabética, porque comia muito doce, eu sabia que eu era diabética porque a minha dieta era totalmente errada. Eu ingeria muito doce, faço essa ingestão desde adolescente. Então, eu sabia que isso estava me prejudicando, mas eu não conseguia parar. Então, o meu médico até comentou, tomara que você tenha dumping, né? Ai, o meu médico também comentou isso. Tomara que você tenha. Eu falei, doutor, eu não vou ter. Você já teve, Gi? Não. Não? Rafa, já teve? Não, também não. Eu acho que eu fui um dos poucos privilegiados aí que não teve dumping. Então eu continuo comendo chocolate, é isso que eu até queria voltar, né? Depois que você sai da cirurgia, você passa aquele 1 mês de tortura que você não pode comer nada. Mas pros ouvintes que estão pensando em fazer a cirurgia ou que estão pesquisando sobre isso, é 1 mês de sacrifício, entendeu? Certo. Que isso vai voltar ao normal. Um dia você vai comer uma massa, uma pizza, você vai comer um lanche, um misto quente, né? Nossa, então isso aí vai voltar. É 1 mês de sacrifício que é pro seu objetivo, pra sua vitória. Então, assim, não se preocupem. É um mês que você vai passar um pouquinho de aperto, mas logo tá voltando. Em relação ao dumping, eu não senti, então eu como chocolate. Como massa, como margarina, como açúcar. Não é legal, viu, gente? Mas é uma questão de controle. Então, se vocês conseguirem se controlar em relação a isso, em relação à quantidade, não abusar, eu acho que vale a pena também. Então, assim, se você souber qual que é o seu controle, qual que é o seu limite, você acaba seguindo certinho. Acho que existe um trabalho também gradual, né? De ir reconhecendo o seu organismo, né? Entendendo o que cai bem, o que não cai. E aos poucos, né? Vai se reintegrando, né? E acho que ninguém tá fadado a não sentir mais prazer em se alimentar, né? Sim. É um processo que vai levar um tempo até que você vá voltando e conseguindo reconhecer os alimentos. E acho que ninguém tá... Existe algum alimento, tipo, cortado, assim, nunca mais? Não, né? Nada é nunca. Não existe o nunca. Você recupera. Por exemplo, eu tenho restrições, por exemplo, costela, linguiça, que são carnes um pouco mais gordurosas. Mas se eu quiser comer 1 rodelinha, 2 rodelinhas de linguiça, pra tirar aquele sabor, eu sentir, entendeu? Eu não posso comer... Eu, no meu caso, não como uma linguiça inteira, entendeu? Eu não como 3 pedaços de costela. Mas eu não conheço, não tenho conhecimento de nenhum caso. Existem pessoas que têm complicações intestinais, de fístula, de essas outras coisas que são pode ter alguma técnicas. restrição, né? Mas assim, o padrão de quem se submeteu a uma cirurgia, pelo menos a bypass, né? Não tem nada que você nunca mais vai poder comer, entendeu? Gente, uma outra dúvida que eu queria tirar com vocês, na verdade, mais uma curiosidade. A gente sabe que os números, né, o peso nem sempre é exatamente uma referência, porque depende muito de outras questões e tudo. Mas o Rafa comentou que ele chegou aos 155. Hoje você está com quantos quilos? Eu tô com 95. 95. Então já foram 60 quilos. Foram 60 quilos. Que maravilha, Deus do céu! Em 7 meses. 7 meses, 60 quilos. Adoro. É bastante, É né? bastante, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa. Gente, é um número... Tirei uma pessoa dentro de mim, né? Eu também perdi uma pessoa, mas Teve demorou. um filho de 60 quilos, né? Em 7 meses, né? É isso. Ai, gente, eu ouço, né,
você falar e tal, eu fico assim, ai meu Deus, será que eu vou chegar? Tá chegando, já tá no Será? caminho. Como é que vai ser? Essa ansiedade aí que não é boa, né? Então, não, né? Mas eu fico faz assim, parte. Faz, né? Faz parte mas, do gente, pai. cada quilo, cada roupa que você fala assim, ai, não me servia. Que nem eu operei, eu tinha 101 e alguma coisa, quase 102. Quantos foram até agora, Gi? Hoje eu tô pesando 83 e alguma coisa. Foram o quê? 14 quilos? Quase 15, né? Sim, É quase isso. 15. E aí eu lembro que no meu serviço eu falava, ai gente, com que roupa eu vou? Porque eu ainda tô usando a mesma. E aí foi passando os tempos e sabe aquela coisa tipo assim, eu vou deixar tal roupa guardada, porque quando eu emagrecer, eu vou usar aquela roupa. E aí você faz a cirurgia, passa um tempo, né? Quando você já pode pegar um pouco mais de peso. Eu falei assim, ai, eu vou tirar aquelas roupas daquela caixa. E aí eu guardei algumas roupas em cima do guarda-roupa. Aí eu falei assim, ai meu Deus, será que já serve? E aí eu comecei a pegar. E você vai colocando, e aí você vai vendo caindo, eu falo, meu Deus. Até aquelas que você achava que não servia, Que não hoje servia. já não serve mais porque estão largas. largas. Essa né? camisa, essa blusa que eu tô. Eu ficava, ai, nunca vai servir, nunca vai servir, E, nunca vai deve servir. ser uma sensação muito gostosa, Sim, né? aí eu falei, ai, hoje eu Por vou isso com que não ela, é uma porque derrota, né? realização. Pois é, Sim. Por isso que é uma vitória. Sim, e voltando um pouco do que você estava falando dos alimentos, Má, é muito importante a gente pensar que é como se fôssemos bebês. Porque você vai comer de tudo, mas tudo no seu tempo. Você vai começar com aquele líquido, depois você vai pra papinha, aí você vai começar a comer os alimentos um pouco mais durinhos, depois você vai começar a comer, né, entre aspas, de tudo. E a gente não pode atropelar os processos, né, as fases da dieta, porque isso pode trazer uma complicação muito grande. Ainda mais pensando que a gente operou o estômago, não foi a cabeça, e a gente tem que começar a assimilar as coisas, né? Que não é, olha, eu operei, vou sair, pronto, já vou comer. Né? A gente precisa ter um pouco de consciência que nesse processo a gente tem que ter paciência, porque senão lá na frente, o que a gente operou, que era para ter saúde, a gente vai ter problemas decorrentes a não fazer direito, né? A não cumprir o pós-operatório da maneira correta. Que é uma parte unicamente sua agora, só né? Só sua. E nessa fase vai vir a festa, vai vir a pizza de domingo, né? Vai ter churrasco e você vai ter que... Total. De alguma forma, você vai ter que... Tá preparado, assim, né? Sim. Eu, no administrar meu caso, essa emoção, né? Enfim, sei lá. Eu, no meu caso, eu sou muito ansiosa. Então, eu gosto muito de estar com as pessoas, né? E aí, o que eu fazia? Eu fazia a minha comida, comia rapidinho, antes... Que nem, né? Dar o exemplo do pessoal do meu trabalho. Eu fazia minha comida, comia rapidinho e falava, ai, agora eu vou com vocês. E nem que eu não comesse, mas eu tinha que estar ali no meio. Estar ali, sim. Mas sempre, no coração, ficava assim, ai, parece que eu não tô aqui porque eu não tô comendo. Tá todo mundo comendo e eu tô fazendo o quê? É complicado. É complicado. Foram quantos quilos o seu? Ao todo, Má? 52 quilos. 52. Quando eu cheguei a 119,5, falo que eu não cheguei a 120 na minha vida, eu cheguei a 119,5, eu assustei muito quando eu descobri isso, e aí eu até cheguei a emagrecer um pouco, foi em consulta, não foi nem de endócrino não, foi de ginecologista, eu vi, meu Deus, eu tô pesando tudo isso, né? Apesar de ter 1,72 m, eu me assustei quando eu vi a balança. Eu tava há muito tempo já no equilibrar no 100, 106 e tudo mais, mas aí veio aquilo, meu Deus, né? E aí quando eu operei, eu tinha 111,900. E aí eu cheguei nos 59 quilos. E hoje também é um caso um pouco atípico, mas porque o que os médicos dizem é que em 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, você começa a ter que controlar efetivamente toda a alimentação, porque você pode começar o processo de engordar novamente, né? Nossa. É um padrão que eles falam, e comigo não aconteceu dessa forma. Então eu emagreço até hoje. Se eu ficar sem comer direito 2 dias, são 2 quilos que eu perco. Então, apesar de ter 3 anos e meio de operada, eu convivo com isso. Então, suplementação alimentar, processo de perda de vitaminas, pressão muito baixa, muito frio. Então, tem o ônus, né? Então, eu não sou diabética, eu como de tudo, sou uma pessoa leve, durmo melhor, não tomo a quantidade de antidepressivos que eu tomava. Então, tem muitos ganhos, mas tem muitos cuidados que tem que ser tomados. E das coisas que eu tenho que ficar atenta é com a alimentação.
Então eu tenho que sempre procurar me nutrir várias vezes ao dia para que eu não emagreça mais. E já, hematologista, já fiz várias sondagens para tentar identificar se isso era um escape de alguma coisa, né? O que não estava. Simplesmente eu não absorvo mais como absorvia anteriormente. Então não adianta também ser só através da alimentação, porque o operado, né, eles dizem que não só absorve 30% só do alimento que ele consome. Então por isso a importância de você consumir os alimentos que você precisa, tipo a proteína, né? Porque o que você já vai absorver menos. Imagina se você comer alguma coisa que não vai te trazer ganho nutricional. Seja pobre, né? Então, é uma luta que eu tenho. E agora, inclusive, tô num processo de ter mais controle sobre isso, né? Não consigo ingerir muita água, muito líquido, porque me dá essa sensação de estar super lotada. Então, é uma vigilância que você tem que ter. Mas eu prefiro assim, onde eu tenho que comer mais, né? Do que estando diabética, passando por vários constrangimentos, né? E a diabetes como uma doença silenciosa, que ao longo podia ficar cega, podia ter que amputar uma perna e tudo mais. Então, para mim, foi essa mudança mesmo de um cenário total de vida. E mesmo com essas intercorrências, né, com o doping e tudo mais, eu acho que vale a pena. Olhando para trás, assim, você percorreria esse caminho novamente? Percorreria, com certeza. E da convivência familiar que você citou, como eu falo, tem uma família festeira que se reúne em volta da mesa, o pessoal bebe, come bastante, mas hoje eu sei que se eu tô num tipo happy hour, que a gente faz muito, a gente chama de petiscada em família. Cada um leva uma coisa, um petisco gostoso, e aí a gente... o que eu faço, meu comportamento hoje? Eu sento à mesa e eu olho tudo. É como quem opera vai num self-service, né? Olha tudo. E aí dali eu vou escolher. Eu sei o que me pesa mais, eu sei o que me pesa menos. Com o aprendizado você constrói, né? E aí eu escolho, hoje eu vou começar por aquele bolinho que eu tô com mais vontade, por aquela friturinha gostosa, por não sei o quê, porque hoje é o momento de eu confraternizar, vou, né, me dar o direito disso e vou comer. Então você escolhe o que você vai comer primeiro. E aí, dali meia hora que eu comi, eu já posso começar a comer de novo, entendeu? Então, entender como seu organismo funciona e adequar os seus hábitos a isso. A Maria tava falando, o pessoal tava balançando a cabeça aqui no estúdio. É isso também, Rafa? Na verdade, eu tava até concordando, porque conforme ela tava falando da necessidade dela, que ela tem que se forçar a comer ou forçar a beber, é isso que eu tava até querendo dizer, são 3 anos e meio que ela ainda continua lutando. As pessoas são diferentes, então cada um tem a sua luta, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela não é fácil. A Maria, por exemplo, ela tá 3 anos e meio operada, mas ainda tá lutando pra comer, tá lutando ainda pra beber, se manter estável, se manter saudável, equilibrada. Então, cada um vai ter a sua própria luta durante esse período. Então, realmente, gente, não é um procedimento fácil, né? Você tem que ter muita coragem e determinação para continuar. E tocando nesse assunto da questão alimentar, no começo da bariátrica, a gente não pode comer salada. Eu acho que a salada ela não digere tão fácil no organismo, no estômago, né? E eu morria de vontade de comer uma salada. Fresca, né? Exatamente, um alface, uma rúcula. Então eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora de poder comer uma salada. É porque também por causa de ser um alimento cru. Então não pode, assim, comer japonês. Exatamente. Não pode comer, porque por ser cru, ele não passou por nenhum cozimento. E como seu estômago ainda tá reduzido e sensível, pode causar um dano maior, né? Exato. Então são alguns alimentos até que caem bem no seu estômago. Por exemplo, hoje eu só consigo beber água gelada. Eu também. Eu também. Só água gelada. Só água gelada. Porque a água parece que, sem gelo, natural, ela cai pesado, né? Parece que ela tem um peso maior dentro do estômago. Então a água gelada, ela vai refrescar, ela vai te saciar e você vai ficar tranquilo. Então, tem alguns alimentos que caem bem e tem outros que você fala assim, eu vou dar uma segurada nesse, porque não tá rolando. Tipo, eu amo suco de manga, só que são 2 goles que eu tomo. Porque se eu tomar meio copo, esquece. E eu amo manga. Você fala, manga é uma fruta? Como assim? Né? Mas tem muita fibra e tal. Então são escolhas que você vai fazendo. Me dá um suco de caju pra você ver. Aí eu tomo o copo inteiro. Sim. Esses dias você tava falando, né, de ir no self-service. Esses
Esses dias eu fui, né, no almoço. E aí, sabe quando você esquece que você operou? E eu fui, vou lá pegar, nossa, essa massa, nossa, isso, não sei o que. E coloquei um monte de coisa. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, mas eu sou operada. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir comer nada disso. Aí vai eu voltando em todo o buffet, colocando as coisinhas, pegando carne, um ovo, tem que lembrar, arroz, né? feijão, porque, né, na minha cabeça, também sim. Pra você, eu né? falei, nossa, gente, que horror, já imaginou? A gente vai se adaptando, Sim. né? A gente vai construindo isso na cabeça. A gente tem que desapegar do passado e entender como o nosso organismo funciona agora, funciona de uma outra forma, comidas mais nutrientes, né? E esse lance do frescor que vocês comentaram é muito Sim. legal, assim, porque eu sinto isso até hoje. Então, tipo, comer uma pera, sabe? Você fala, Sim. quando na minha vida eu pensei que eu tinha vontade de comer uma Gente, pera ou de melancia. comer uma salada, fazendo dieta a vida inteira. Sim, eu não gostava da melancia, eu gostava do suco. Mas é aquela coisa, né? Você vai num lugar, você vai comer uma besteira, por exemplo, que eu amava comer. Amo, né? Mas até hoje eu não comi um lanche, alguma coisa assim. Você pensa, eu vou no refrigerante. Gente, quando na vida que eu ia pensar que eu ia tomar suco natural? Eu falava, gente, você já tá aqui. Em tomar um suco, né? Você tá também. aqui, você vai comer um lanche, você vai pedir um suco. Nada a ver. Hoje em dia, gente, se eu fico um dia, você descobre dia, coisas que às vezes você fica refém Sim. daquela E parece que dieta quando- fast food. Exato. Você descobre Sim. várias coisas. E parece que quando... É exatamente isso. Quando você abre, né, um pouco... Tem que abrir mão de fast food, dessas besteiraiadas, que parece que seu paladar muda. Fala assim, nossa, mas eu comia isso antes e não era tão gostoso. E, pelo menos, né, comigo, os alimentos estão sendo preparados com menos tempero, mais pra, assim, coisas mais naturais que realcem o sabor. E eu falava, gente, eu não gostava disso. E agora eu gosto. Sabe? Viu? E você Que fala, bacana. nossa, é muito diferente, né? E dá uma satisfação, tipo assim, agora vai, sabe? Agora eu tô conseguindo consumir, tô ficando saudável, tô ficando feliz. E essa Mas confiança que você vai adquirindo com Sim. o passar do tempo. Você vai vendo que é possível, né? Sim. Que é possível viver, sentir prazer, conviver com a sua família, ter prazer ao comer, degustar, Sim. né? Pelo tempero, Então, com o tempo, tudo isso é uma conquista. É realmente uma conquista. Acho que a gente pode resumir um pouco esse papo nosso aqui com a palavra redescobrir, né? Com certeza. Vocês se redescobriram os prazeres e estão se redescobrindo e se reinventando todos os dias, né? Com melhores escolhas e colhendo os frutos de uma longa caminhada e cada um com seus desafios, como o Rafa falou, cada um com suas lutas, né? A gente poderia ficar horas e horas nesse papo aqui. E eu tenho certeza, se você está nos acompanhando até agora, deve ter passado muito rápido, porque a gente nem viu a hora passar aqui no estúdio, não é mesmo? Verdade. Eu quero deixar, Rafa, que você deixe um recado final para quem está nos ouvindo, uma dica, o que você quiser falar. Então é o seguinte, né? A bariátrica, ela parece ser muito assustadora, né? Parece ser um monstro, parece ser uma coisa muito difícil de você encarar. Realmente, ela é muito difícil de encarar, mas quando você encara, quando você vê de perto os resultados, ela é transformadora. Então, realmente, você redescobre, você se transforma, você nasce de novo, você vira borboleta, né? É verdade. Então, é transformador. Claro, se você for pesquisar na internet, você vai ver muitas opiniões divergentes sobre a bariátrica, então é muito importante você sempre consultar o seu médico. Legal. Né? Porque a gente pode até estar conversando aqui, você pode até estar tirando uma dica, tirando uma opinião, mas a opinião certeira é realmente do seu médico. Converse com ele, se tiver com medo, vai com medo mesmo, e fé no pai que a cirurgia sai. Gostei, adorei. Legal. Adorei. Gi, suas considerações finais para quem está nos ouvindo. Eu sempre falo que a bariátrica não é uma brincadeira, que você vai entrar no centro cirúrgico e vai sair e é tudo muito lindo. Você precisa encarar como realmente uma mudança de vida. Pensar que tudo tem um começo e um meio, não digo um fim, né? Porque você sempre vai ter que estar se cuidando e trate como uma coisa séria.
Não faça porque a gente tá falando, eu fiz e eu emagreci, eu fiz e foi 1000 maravilhas, porque a cirurgia é muito boa, ela é muito eficiente, mas ela depende muito de você e de como você pega isso pra você. Porque se você encarar como uma brincadeira, como eu vou ali e já volto, você não vai ter os resultados que você quer. E a decisão da bariátrica tem que ser não somente pela sua autoestima e tudo mais, mas pela sua saúde. Porque não é não é algo, vamos supor, né, totalmente estético. Vá pela saúde. Legal. Maria? É uma decisão muito, muito difícil, né, de ser tomada. Mas quando você muda o foco, aconteceu comigo no momento que eu estava voltando o foco para mim mesmo, que eu estava deixando até um pouco de cuidar da família, me distanciando, tentando cuidar de mim, né? Focar em mim. E no mínimo, quando você que é obeso e pensa 1000 vezes em fazer e com certeza olha no espelho e se contradiz e fala, eu não preciso disso, pra que eu vou cortar meu corpo, né? Pra que eu vou mutilar, né? A gente cria essas defesas. E aí, no mínimo, se você pensa, já passou pela sua cabeça essa ideia, converse com o médico, igual o Rafa falou. No mínimo você vai ganhar se você tem plano de saúde, você vai ganhar um check-up geral. Porque nunca alguém mexeu tanto no meu corpo e desvendou e descobriu doenças, tipo esofagite, gordura no fígado. Eu não sabia nada disso que eu tinha. Então, mesmo que eu não optasse por fazer a cirurgia, eu teria que tratar isso. Então a gente às vezes se esconde muito, deixa de ir ao médico, deixa de se tratar por falta de conhecimento, porque nunca você chegou ao médico e ele te perguntou algumas coisas que você vai descobrir no preparatório para uma cirurgia de grande porte, que é no caso a bariátrica. Legal. Então eu acho que tem que ser uma decisão consciente, sim, e ter ousadia para ser melhor, né? Porque parado, né, o risco de você optar por uma cirurgia é bem menor do que você continuar nesse efeito sanfona que eles falam, né, vivendo com a obesidade. Então, a dica que eu deixo é foque em você. Tenha suas escolhas, respeite elas, vá em frente, mas foque em você e ousadia sempre. Sim. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer quem nos ouviu até agora, até o minuto final. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode estar aqui desse lado, tá? Esse microfone está aberto para que você participe com a gente, venha contar sua história, sugira uma pauta, esteja aqui desse lado, tá? Tanto o Rafa quanto a Gislaine e a Maria são ouvintes do De Propósito e sugeriram essa pauta, enfim, e estão aqui hoje dividindo as vivências deles. Você também pode fazer isso, é só enviar um e-mail para nós. O endereço é colabore@portaldepropósito.com.br, com o Demudo, tá? Novamente, não deixe de acessar o nosso portal e a gente se fala muito em breve, tá legal? Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau, gente! Tchau. Tchau.